Muito bem, pessoal. A gente está hoje, a gente vai fazer um podcast. Não vamos ter, então, a live normal. A gente espera que está passando essa gravação no dia 6 de setembro, véspera do nosso feriado nacional. Portanto, vamos fazer uma entrevista com o colega Luiz Pivotto, da turma de 76. Temos a grata satisfação de recebê-lo aqui. Vou passar para o Arnaldo, então, para fazer uma breve apresentação, para a gente iniciar a conversa. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Pivotto. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. Eu que agradeço. Como o Paulão já mencionou, o Pivotto se formou na turma de 76, em Engenharia Eletrônica, no ITA, e ainda antes de formar, já demonstrou seu interesse no tema de medicina, equipamentos para medicina, porque o projeto de graduação dele foi exatamente a montagem de um protótipo funcional de medidor digital de frequência cardíaca. De 78 a 99, ele foi co-diretor e cofundador, já empreendendo, a Cardiobras Indústria e Comércio Limitada, que ele vai depois dar mais detalhes, onde ele ficou, então, até 99. E aí se mudou para a Europa, para a Itália especificamente, de 99 até 2005, ficou como diretor de engenharia clínica na Europa, na Transneuronics, e depois foi 2005 a 2006 foi para a Medtronic, ainda na Itália, né? Depois, de 2006 a 2010, ainda na Medtronic, mas na Suíça, foi coautor de várias patentes e que ele vai dar mais detalhes ao longo da nossa conversa. Na Suíça ainda, ele foi diretor de operações para toda a Europa, da Catheter Robotics, que é uma empresa americana, onde ele ficou até 2017. Hoje, ele voltou para a Itália, onde ele reside atualmente, e continua ativo em consultoria sobre esses temas. Então, Pivotto, muito obrigado novamente e vamos iniciar a nossa conversa. Muito bem, Pivotto. Okay. A ideia nossa, então, é trazer a tua história de vida, né? Os iteanos, os novos, os meninos novos que estão entrando, e nós mesmos, né, temos curiosidade de saber da vida de um empreendedor, alguém que já tinha claro que ia fazer um empreendimento, né, empreender. Então, nós queremos começar lá pelo H8, pela tua história no ITA, e dali teu TG, essa história, como foi, Pivotto, por favor? Bom, realmente, acho que a primeira coisa importante, eu tinha a intenção básica da família de fazer engenharia. Tinha um irmão que estudava na Poli, fazia engenharia na Poli, e tinha um outro irmão mais novo que eu, que devia ser médico, e eu também resolvi realmente ser engenheiro. E consegui, sei lá, fiz um bom cursinho lá em São Paulo, no Anglo, e acabei entrando no ITA. Quer dizer, lá no H8 eu achei a situação realmente ideal, você morar no campus da universidade, e poder trocar ideias sempre, estar sempre junto com os seus colegas e tal, com os professores e assim por diante. E o convívio sempre foi realmente muito agradável, muito bom, né? Eu, em particular, na verdade, os finais de semana, eu não ficava lá no H8, porque eu tinha uma namorada em São Paulo e eu ia sempre para São Paulo, que meu irmão morava lá também em São Paulo. E do primeiro até quase o final do quarto ano, eu ficava pouco. Final de semana eu não ficava lá no H8. E eu também não fiz o CPUR, porque quando fui fazer o exame médico, eu tinha o pé direito, não, o pé esquerdo chato. E era o nome lá, e eu fui dispensado do CPUR. E eu
bom, lá dentro do CDE eu tive do CASE, da rádio do CASE, eu fui ativo lá, eu gosto muito de música clássica, vocês percebem aqui, isso aqui são todos CDs, não são livros. E eu fazia os programas lá de música e tal, lá no cursinho do CASE, eu fiz durante um tempo lá o desenho, porque eu fiz um curso de desenho arquitetônico também lá em Rio Preto, por correspondência, e eu fazia os desenhos das apostilas, a parte de física, e eu acho que de matemática também, entendeu? E quando, em toda a história, já saltando aí já para o final do curso, e eu realmente, talvez influência também do meu irmão mais novo, eu realmente gostava da medicina. Eu comecei a ler, estudar um pouco, começava a encantar da ideia de fisiologia, como funcionava, em particular, o coração e tal. E eu procurei, e na verdade nós tínhamos um professor nosso, o Ferreira, que é da turma de 72, que estava já envolvido na área, porque a esposa dele era uma médica cardiologista, e então, eu falei, pô, eu quero fazer um TG nessa área, e ele foi, inclusive, meu orientador. Aí ele sugeriu, assim, olha, vamos fazer um frequencímetro digital aí. Eu fiz isso com um colega, o Marcelo Lopes, foi o meu parceiro nesse projeto, nesse TG. E enquanto eu já estava fazendo o TG, o que aconteceu? Eu falei com o Ferreira, falei assim, olha, nós precisamos, vamos fazer isso daí, eu gostaria de trabalhar na área e tal. E comecei, eu não lembro se foi na biblioteca do ITA, porque o Ferreira era professor, trabalhava lá no ITA. Aí eu consegui numas revistas médicas, eu via propaganda de equipamento médico, eu vi uma empresa, o nome lá, Meditrônica. Eu passei isso para o Ferreira. E eu sei que o Ferreira ele começou a trabalhar nessa empresa lá. Aí, quando eu terminei um TG, ele falou assim, não, você vai trabalhar comigo lá, entendeu? Ele era diretor técnico da empresa, que vendia eletrocardiógrafos, alguns monitores, sistema de Holter. Sabe o sistema de Holter? Que você pluga um eletrocardiograma, um pequenininho no teu para analisar, por exemplo, as arritmias que aparecem de vez em quando e tal. E isso é muito importante. Holter, na verdade, é o nome do engenheiro que bolou isso daí. Como sempre, os engenheiros, sabe, atuam em, como dizia um professor nosso lá, engenharia não é um conhecimento específico, certo? Nós temos que admitir que a gente é de acordo com isso, certo? Aí, então, quando eu me formei, aí o Álvaro me levou para essa empresa. E eu comecei a trabalhar lá e eles estavam começando a vender marca-passo cardíaco. Eu fazia manutenção de equipamentos e tal, eu fui até para os Estados Unidos para aprender como funcionavam os equipamentos e fazer depois uns upgrades, porque estavam mais ou menos obsoletos. Então, tinha um trabalho assim já interessante também de projetos e coisas similares. E essa Meditrônica tinha uma empresa chamada Cardiobras. E essa empresa, então, começou sendo, por influência, inclusive, do Ferreira também, importava e vendia marca-passos cardíacos, que era um negócio genial, entendeu? Aliás, tinha no departamento também, lá de eletrônica, do ITA, um engenheiro chamado, vocês conheceram o José Carlos Borges, lembram dele, não? Sim, claro. O José Carlos Borges, ele chegou a trabalhar com a Medtronic, a grande empresa, essa empresa americana, que eu vinha trabalhar com eles aqui logo depois, né? E aí nós começamos, então, nós começamos com essa Cardiobras e tal, e o proprietário, na verdade, da empresa, a gente queria fabricar o marca-passo. E queria realmente desenvolver coisas assim, no Brasil, entendeu? Nessa área. E o marca-passo, naquele tempo, a Cardiobras começou a trazer os marca-passos praticamente numa fase prontos e vendia. E depois nós começamos já trazer os marca-passos sem fazer esterilização, então a gente começou de trás para frente do processo, começando do primário, se ninguém faz PhD sem ter passado por toda a vida acadêmica anterior, certo? Aí nós começamos a fazer esses marca-passos e tal,
e queria ir adiante, mas esse proprietário da empresa lá, que era um dinamarquês, radicado no Brasil há muito tempo, ele estava interessado em fazer dinheiro rápido e essas coisas de engenharia. Ele achava que engenheiro era um pessoal meio complicado para eles, entende? Aí então nós decidimos assim, vamos comparar a Cardiobras com esse projeto do marca-passo da Medtrônica. Pô, como é que nós vamos fazer isso, entendeu? Pô, eu não tinha dinheiro, o Ferreira não tinha dinheiro, nós não tínhamos nada, entende? E o pior, a gente também não tinha conhecimento assim de mercado. Se você pusesse um balanço na nossa frente, aquilo para mim era como chinês, entendeu? Você não sabia nada o que era patrimônio líquido, patrimônio, sei lá, ativo, passivo e tal. E mas com a Karen colar, falei, não, a gente aprende, entendeu? E fizemos sempre fazer uma jogada lá, porque obviamente esse proprietário da empresa lá da Medtrônica não iria vender a Cardiobras para nós, entendeu? Ninguém se dizia, pô, que dinheiro vocês têm? A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, entendeu? Eu tinha um carro financiado em 24 meses, era um Chevette, esse era o meu patrimônio, entendeu? Acho que o Álvaro era o Ferreira era a mesma coisa. Então a gente, através de uma pessoa lá, um advogado que era amigo e tal, disse que por trás tinha uma empresa grande, na verdade falava de um laboratório em São Paulo, e nós, em suma, compramos a empresa do camarada, com a cara, como diz o caipira lá da minha terra, com a cara e a coragem, entendeu? E começamos, na verdade, tivemos que alugar uma casa lá foi na Vila Nova Conceição, João Lourenço 718, e começamos, na verdade, assim, pô, nós precisamos agora avançar no projeto do marca-passo, quer dizer, de fazer todo o processo. Como é que a gente faz isso? A empresa americana que vendia os marca-passos para a gente, eu assim, não, foi uma longa negociação com eles, eu disse, não, nós até concordamos em fornecer para vocês os kits, para vocês montarem os marca-passos aí no Brasil, mas nós queremos uma participação na Cardiobras. Aí nós tivemos que ceder 25% da Cardiobras para eles, das cotas da empresa, era limitada a empresa, obviamente. E o que nós fizemos? Nós fizemos um contrato de transferência de tecnologia com essa empresa americana e registramos no INPI, inclusive. Não sei se... Isso é um trabalho realmente assim, hercúleo, entendeu? O negócio... É dificílimo, né? O sistema de patenteamento no Brasil, INPI, ele é muito difícil em todas as etapas. Imagina nessa de você registrar a empresa lá em 1900 e... Isso foi em 79, 78, não, 79 e 80, nessa época. Pois é. E o que coragem, a gente fez? Corajosos. Nós alugamos uma casa lá na Vila Lourenço que tinha eram 3 pavimentos, mas era terra, que era garagem, na verdade era subsolo, garagem, o primeiro e o segundo. E o Ferreira, um lance realmente foi brilhante nisso, ele conseguiu arrumar espaço para colocar todos os equipamentos necessários para a produção do marca-passo. Inclusive para fazer o encapsulamento do marca-passo, que a gente usava uma tecnologia chamada TIG, de Tungsten Inert Gas. Tem a cápsula do marca-passo, que bateria de lítio, ela é sólida, quer dizer, não sobra produto nenhum da reação, né, tipo hidrogênio, por exemplo, que era bateria de mercúrio, antigamente, que se usava para os marca-passos. Então, na verdade, a gente, inclusive, fazia todo o processo de solda, checagem, todo o processo, esterilização, sala limpa, que a gente chamava, bancada de fluxo laminar, quando você faz o empacotamento do marca-passo, lavar, entendeu? Nós tínhamos que gerar água, por exemplo, pura, usava o processo de osmose reversa para usar água sem nenhum como se diz aí, são sais e tudo quanto. E a coisa foi... contaminante, né? No caso, seria um contaminante para o processo. E a coisa foi relativamente de vento em popa, entendeu? E bem, chegou a um dado ponto, até a gente precisava de capital de giro, que a gente não tinha capital de giro, obviamente,
que mais a gente vendia? Porque no Brasil, a gente vendia os marca-passos, na verdade, para o hospital, mas o hospital repassava para o INAMPS. E os hospitais só pagavam a gente quando o INAMPS pagavam o hospital. E isso era um processo que ia de 90 a 120, 150 dias, entendeu? O hospital, tem um hospital que era mal administrado, que se pagava em 180 dias. Como é que eram os custos do seu produto nessa época comparado com o importado? Não, eram similares. A gente não tinha nenhum benefício. E não tinha... Inclusive, nós chegamos a ter uma reunião com o Afonso Celso Pastore, que faleceu, infelizmente faleceu recentemente, que ele era o secretário de Finanças do Estado, para a gente tentar tirar, o Ferreira e eu, que fizemos uma reunião com ele, para tentar tirar o ICMS do marca-passo. Mas a gente sabia que seria difícil, porque ele falou que não, tudo bem, a gente pode pensar nisso e tal. Mas, obviamente, o marca-passo era vendido para o governo. Então, era o INAMPS, o governo federal, que pagava. E como a gente era em São Paulo, se ele tirasse o ICMS, na verdade, ele estava tirando dinheiro, arrecadação do Estado, certo? Então, acabou não, o imposto ficou e não teve jeito, entendeu? Não tinha imposto de importação, mas o nosso plano era pedir para o governo colocar imposto de importação nos marca-passos que viessem prontos, e no nosso não. Isso foi tão importante que a própria Medtronic começou a fabricar marca-passo no Brasil também. Isso foi graças, modéstia à parte aí, mas foi graças a nós que a Medtronic começou realmente a fabricar marca-passo no Brasil nessa época. E o José Carlos Borges, ele trabalhava, era um dos diretores da empresa lá, achei responsável pela toda a parte técnica da empresa. Mas quando a gente foi pegar dinheiro, por exemplo, eu tenho uma ideia, e que isso que eu comento aí, que da nossa primeira, não era a nossa formação, a do Ferreira também, a minha, não era tão, no aspecto aí administrativo, a gente era realmente neófito. Fomos no banco para pedir dinheiro emprestado. Então, a gente fez um pedaço de papel lá, que nós colocamos que precisava e tal, e coisa, como se fosse um business plan, mas não tem nada a ver com um business plan. Aí o gerente do banco, que ficava ali do lado da gente, olhou aquilo assim, em 5 segundos, ele olhou e falou assim, muito bem. Ele falou assim, vocês são engenheiros, né? Eu falei, nós somos, nós já ficamos assim, meio assim. E você tem uma escola muito boa, né? Um tal de ITA, uma coisa assim, não é? Assim, é. Aí nós ficamos indo cada vez mais. Aí eu falei assim, pô, e sabe que engenheiros são muito bons para começar empresas, assim, para desenvolver e tal, né? Aí nós ficamos mais ainda. Não, pô, claro, obrigado e tal. Eu falei, mas você sabe, tem um detalhe, você sabe que engenheiro tem uma coisa que engenheiro realmente é perfeito, sabe? Realmente, ele é mágico nisso. E o que é? Assim, é para levar a empresa à falência. Bom, foi um choque, entendeu? Quer dizer, e aí ele, claro, ele explicou como a gente fazia e tal, ele brincou, pediu desculpa e tal. E, na verdade, nós fizemos, até que conseguimos, e de fato, nós fomos adiante, entende? E a empresa cresceu, a gente vendia bem e tal no Brasil, e ficou pequena nosso prédio que a gente estava, a gente alugou uma casa do lado para a administração, a contabilidade em particular, e nós também. E daí, em 81, 82, me lembro bem, nós alugamos um prédio lá na Avenida Morumbi, em São Paulo. Lembra daquele Dinho's Place que tinha a Avenida Morumbi? Não sei se tem ainda hoje. Era daquele lado lá. A gente até brincava que aquilo lá era o nosso... que a gente ia comprar o Dinho's Place para ser o nosso refeitório. E nós fomos para lá, e lá tinha bastante espaço, né? De novo, reinstalamos tudo e tal. E na época, o marca-passo precisava, para a gente fazer o acompanhamento de marca-passo, precisava de uma série de equipamentos que a gente chamava de equipamentos acessórios, entende? Por exemplo, fazer transmissão transtelefônica do eletrocardiograma,
tinha um aparelhinho que você punha no peito assim e transmitia, entendeu? Não era, do ponto de vista de engenharia, era uma coisa muito fácil de fazer, entendeu? Para fazer o implante do catéter que vai lá no coração, que leva o estímulo, né, para o coração, que capta eventual atividade espontânea e estimula o coração, você também precisava de um analisador para fazer isso. E fazer outros estímulos, fazer estudos eletrofisiológicos e tal. E a gente desenvolveu, começou a fazer isso tudo, entendeu? As empresas competidoras nossas importavam. A gente falou, não, nós queremos fazer aqui. A gente realmente... a gente tinha condição, tinha capacidade de fazer e fomos fazendo, entendeu? E aí, nisso tudo, nós tivemos que, depois de 2, 3 anos, temos que comprar o prédio, que uma decisão que a gente tinha que tomar, não tinha como, que o proprietário queria vender o prédio, e se ele vendesse, não necessariamente para alguém que ia continuar a alugar o prédio para a gente. E transferir todo o processo de produção de novo, refazer, a gente tinha bancas, assim, com salas limpas grandes, todo o processo, tudo preparado, aquilo custou uma pequena fortuna, entendeu, na verdade. E aí falou assim, não, tivemos que comprar e colocar dinheiro nisso, que dinheiro... Claro, esse é um dos problemas. Se não fosse no Brasil, obviamente, você não iria comprar o prédio. Você faz um leasing e tal e vai investir na sua atividade principal, entendeu? E lá no Brasil, obviamente, não tem isso. Depois vou colocar mais problemas aí do empreendedorismo no Brasil, com juros, assim, não é um ambiente nada favorável a esse tipo de alçar altos voos aí nessa área. Mas nós decidimos, naquele tempo estava em voga a tal da lei de informática, aí eu falei, pô, por quê? E a empresa já estava, na época a empresa americana fornecedora dos kits para a gente estava em processo provavelmente de ser vendida e tal, eu falei, pô, nós vamos ficar na mão aqui, entendeu? Vamos ficando, como dizia o pessoal, uma vez, segurando a brocha, o pessoal vai tirar a escada aí, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, pô, vamos fazer o marca-passo. Falei, pô, conseguimos contato com a CTI lá de Campinas, chamado professor Mamana, que era o responsável. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Sim. Aí nós comentamos com ele. Nós já fizemos uma entrevista com o Mamana. Já? Aqui, já. Maravilha. Aí nós fizemos ele chegou a comentar que fez o projeto de um marca-passo, não? Não me lembro. Não. Tá. Não, mas o CTI foi um ponto importante e, aliás, é um dos pontos assim, mais difíceis de entender porque não deu certo, né? E tinha gente boa lá, isso que é interessante, viu? Tinha muito engenheiro jovem lá, mas pessoal muito, muito dedicado. Aí nós fizemos o projeto, na verdade, o seu marca-passo, dividimos ele em 3 partes. Então, o circuito de entrada analógico que amplifica, porque o marca-passo deteta atividade cardíaca. Tem um amplificador lá para detectar o QRS, lá, atividade. E tem um sistema de controle, que a gente que era o chip que a gente ia fazer, e uma saidinha, que era um sistema de saída lá muito simples. Para geralmente gerar o estímulo que é enviado pelo catéter, chamado cabo eletrodo, daí no Brasil. Então, a gente fez esse projeto. O marca-passo, naquele tempo, a gente chamava um programador, você mudava os parâmetros, mudava a frequência, você muda a largura do pulso, a amplitude do pulso, entendeu? E que era muito importante de fazer isso. Que, em particular, no Brasil, já havia muita indicação de marca-passo, aliás, existe até hoje, da doença de Chagas. O tal o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, ele tem uma afinidade, ele se aloja no tecido do coração, em particular, numa região específica. Você tem um sistema específico de condição que se chama, onde a atividade elétrica nó sinusal começa espontaneamente.
se propaga até o nó AV, entre o átrio e o ventrículo, tem um certo atraso ali, e depois, então, vai para o ventrículo, que realmente funciona, que é, digamos, a bomba principal, né? Na verdade, a parte de cima também é, entendeu? Então, o que a gente fez aí do projeto, fez esse programador, fizemos todo o projeto, tudo. Nós fizemos um contrato com o CTI, tivemos que, difícil negociar lá por quanto a gente ia pagar e tal, porque custava caro, e a gente tinha que ir lá, que eu fui responsável para ir para o Vale do Silício, para separar um fornecedor. O CTI já tinha contatos com várias empresas já na época, que eles estavam fazendo circuitos para as outras empresas, mas eram coisas mais simples, acho que eles faziam um circuito para o controle de alguns jogos, coisas do tipo, entendeu? E nós, então, fizemos o protesto, fizemos a montagem em bancada. Naquele tempo, nós usamos uma tecnologia que hoje, certamente, ninguém nem mais fala, chamada Gate Array. Na verdade, era um chip que era já praticamente pronto, e você só queimava e fazia as portas NAND, OR, desse tipo, que era com coelho ali, com essas portas, você faz tudo o que você quiser em digital, certo? E a gente já tinha feito isso com o nosso, na verdade, com o meu TG, entendeu? Nosso TG na época lá. Entendeu? E a gente foi e nós contratamos a empresa. Isso foi em março de 1986, eu não vou esquecer essa data, porque quando eu estava, no dia seguinte, até assinado o contrato para fazer o circuito, a Challenger explodiu. Eu estava de manhã, que eu levantei, que eu ia voltar para o Brasil, eu via na televisão aquele fato lamentável lá da explosão do trem. E a gente, logo o chip veio depois, mas vocês sabem, em 86, nessa época, a coisa começou a degringolar do ponto de vista de inflação no Brasil. Quer dizer, enquanto a gente estava convivendo, eu estava vendo hoje, eu estava até comentando aqui com a minha esposa hoje, falei, pô, eu não sei como a gente conseguia trabalhar no Brasil, que nos anos 80 a inflação já era em torno de 70%, 80% a 100% ao ano, certo? E aí a coisa começou a piorar, entendeu? Chegamos a ter 2.000 e tantos. E como a gente recebia do Inampes em 120 dias, embora a gente tinha um acordo com o Inampes que eles deviam corrigir e tal, não foi feito absolutamente nada disso. Entende? E aí que realmente foi como diria, um debacle total. Porque quando a inflação chegou nesses números em 120 dias, 150 dias, o que a gente recebia, que se vendia por 2, 3 mil dólares o marca-passo, a gente recebia $200, $500, entende? Não? O nosso, entende? Bom, não preciso dizer mais aí, entendeu? Qual foi o choque que a gente teve. No fundo, a sustentabilidade da parte financeira estava se perdendo completamente, né? Não completamente. Entende? A gente não tinha nem como mais comprar. Obviamente, as outras empresas eram multinacionais aí lá no Brasil, e elas, obviamente, o pessoal entendia, entendeu? Eles simplesmente, não sei como eles faziam, não pagavam, e a empresa assumia obviamente, o prejuízo. Entendeu? Nós chegamos a montar o nosso marca-passo, que a gente deu um nome entre nós lá, para ninguém saber o que era, chamava o Projeto Siriema. Ninguém sabia o que era, entendeu? Deram um nome típico brasileiro. Nessa época, só vocês eram os fabricantes brasileiros? Não, tinha a Medtronic, como eu disse antes, a Medtronic fabricava também. Eu não sei se uma outra empresa, acho que tem uma outra empresa alemã, que também, agora, na verdade, não lembro. Mas você se lembra da sua participação no mercado, por exemplo, brasileiro? Sim, a gente dividia mais ou menos o mercado basicamente em 3 empresas importantes, que eram a gente, a Medtronic e essa uma empresa alemã, que existe até hoje. E que continuaram, digamos assim, essas empresas existem até hoje. Hoje existem 3 empresas americanas importantes, aliás, são as 3 únicas, que também não trabalham só com o marca-passo, elas têm um pacote grande, porque uma empresa sozinha com o marca-passo não
não consegue sobreviver, entende? Porque ela tem que ter uma série de outros produtos médicos para agregar valor àquilo que vende, porque um representante, um vendedor, quando ele vai lá, normalmente ele não vai vender um produto, entende? Ele vende um pacote, que eles chamam, dos produtos. E tem uma empresa alemã, e na época tinha uma empresa australiana, inclusive, muito boa. E elas, coincidentemente, eu encontrei com, não em função do trabalho da minha esposa, com uma pessoa que trabalha no mesmo ramo dela lá na Austrália, e o marido, quando a gente falou, nós fomos jantar, e quando nós começamos a falar, falou assim, olha, ele falou assim, pô, eu perguntei, Perão, o que você fez? Eu falei assim, pô, eu trabalhava com equipamento médico. Eu falei assim, mas equipamento médico qual? Pô, marca-passo cardíaco. Aí, pô, entende? Chamada Teletrônicos, chamava a empresa. E o mundo é pequeno, você vê que você precisa tomar cuidado, não pode realmente brincar aí. Mas Pivoto, quando a coisa, então, já no final dos anos 90, né? Uhum. Nós fomos, com essa inflação foi aumentando, a coisa foi inviabilizando qualquer conta, né? Qualquer planejamento. Uhum. Mudava do dia da noite, tinha o overnight, aquela coisa. Sim. Então, Não. como é que vocês ficaram nessa época? Qual foi tua decisão nesse momento? Não, nós tínhamos a gente tinha ainda um pouco de, a gente tinha um caixa. Nós começamos ainda a vender a gente vendia alguns marca-passos para convênio ou privado, que ainda dava um bread and butter para a gente, assim, entendeu? Sobreviver um pouco. Nós, obviamente, paramos, não chegamos a ter 50 funcionários, nós, obviamente, tivemos que demitir a maioria do pessoal. Nós começamos uma outra empresa, chamada Memoconta Engenharia de Automação, para fazer... Nós fizemos caixa para restaurante, onde, na verdade, você digitava, entrava com o código do prato que você pedia, saía numa impressora colocada na cozinha, no bar, na copa, entende? Que não tinha isso no Brasil. Eu sou a primeira empresa a fazer isso também no Brasil. Mas não teve... Era uma novidade, entende? Tinha que investir muito em marketing e não teve mercado para esse tipo de coisa. A gente não conseguiu deslanchar isso. E também por razões, porque você vendia um produto, as pessoas... Você entende? Eu não sei qual é o crescimento do Brasil, o PIB, o crescimento do Brasil nessa época, mas todo mundo tinha medo de entrar, de fazer, de investir, qualquer coisa, entende? E nós começamos com isso e fiquei até em 99, e daí eu decidi de vender a empresa. O Álvaro Ferreira fez... A gente tinha 50% e 50% da empresa, e ele fez a proposta. Naquele tempo, a nossa condição era escrevia a proposta de compra e venda, quer dizer, ele fazia uma proposta, ou você fazia uma proposta e coloca na mesa, você oferece para o teu sócio, ele decide se ele compra ou não. Se ele falar que compra, ele compra naquelas condições, e se falar que vende, ele vende também naquelas condições, entendeu? É a melhor coisa que tem que ser feita, entende? Ele fez uma proposta e eu decidi vender, e eu estava também, tinha separado pessoalmente, eu tinha separado da minha esposa, que é médica, hoje é geriatra, trabalha do INCOR e tal, uma pessoa importante, né? E eu, então, falei isso. Quando eu fiz isso aí, eu falei, eu vou ficar... Eu vendi, na verdade, a empresa acho que em setembro de 99. E aí, eu estava, digamos assim, agora eu vou descansar até o final do ano, e depois eu ver o que eu vou fazer da vida. Mas eu tinha planos, realmente, de sair do Brasil, de tentar ir para a Itália. Que meu pai dizia, quem sabe, então um dia eu voltar para lá e tal. E realmente, eu confesso que eu fiquei... Eu impressão que o Ferreira também, não sei se magoado, mas entende, tudo que a gente
trabalhou, que a gente investiu no Brasil, a gente fez, putz, você não imagina, entende? Quanto de pepinos que a gente teve que descascar, de resolver, entende? E daí eu falei, não, bom, voltei no dia que eu jogava muito squash no Brasil, e eu voltei um dia, tenho ido jogar, isso foi em setembro, aí eu chego lá, tinha uma mensagem na secretaria eletrônica de um ex-engenheiro, um engenheiro com quem eu tinha trabalhado, a gente tinha um bom, digamos assim, no meio. Bom, o meio você sabe, né? Eram modos, viventes era sempre aquilo, o grupo um saía de uma empresa, ia para outra e tal, a gente conhecia todo mundo na área médica, na área que a gente brincava estimulante. E ele falou assim, olha, nós estamos começando um projeto na Itália, tem um médico italiano lá que desenvolveu um tal de estimulador para o estômago para tratar obesidade. Falei, putz, coisa realmente aí. E eu fui para os Estados Unidos com ele, o Steve, e ele me fez uma proposta para vir aqui para a Itália, entendeu? Eu falei, pô, eu obviamente irrecusável, entendeu? Eu era uma pessoa que não tinha dificuldade nenhuma de sair do e coisa, e realmente vim, entendeu? Não tive dúvida. Bom, Graças a então Deus, agora, tive a grande né? prioridade de Agora a ter gente cidadania está italiana, de começando. forma que... Agora a gente está começando essa segunda etapa sua, que é a sua vida nova na Itália, né? Uhum. Essa é interessante, porque esse seu espírito de empreendedorismo, aliás, você fez uma proposta para falar o empreendedorismo, né? Como é que a gente vai tratar, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que você se deu aí nessa nova fase na Itália. Bom, quer dizer, o meu sonho, eu gostava, na verdade, era de trabalhar, digamos assim, com pesquisa médica. Nós fizemos em São Paulo. Por exemplo, a gente vendia também, a Cardiobras vendia válvulas cardíacas, e nós fizemos, por exemplo, de uma válvula de empresa americana, e a gente fez um estudo clínico na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. E eu recebi, digamos, para fazer o estudo lá, naquele tempo não tinha a regulamentação no Brasil, era realmente precária, quer dizer, para fazer um estudo não precisava ter todo, digamos assim, fazer um protocolo de estudo, fazer tudo completo, ir para a comissão de ética. Hoje, na verdade, é diferente, é tudo a Anvisa que dá autorização disso aí no Brasil. Mas, entende? E a gente chegou a fazer isso, isso já em 1979, em 1980. E foi uma coisa, eu realmente gostava muito desse tipo de coisa. Quando eu vim para cá, desse projeto, aí foi grande. Quer dizer, o único problema é que eu não conhecia, digamos assim, eu não conhecia nenhuma, eu não conseguia toda, porque existe aqui na Europa, e agora também no Brasil, nos Estados Unidos, uma regulamentação muito grande sobre como fazer estudo clínico. Tudo isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, e com as experiências lamentáveis feitas pelos nazistas lá em humanos e tal. Começou com um documento muito importante que existe até hoje, chamado Declaração de Helsinki, e que delineia todos os conceitos, as ideias de como se deve fazer um estudo clínico, entendeu? Todos os direitos do paciente e tal, que não... começa lá com não nocere, que não se pode fazer mal nenhum, entende? Então, toda essa coisa. Então, quando eu vim para cá, eu lembro lá do pessoal, do Steve, lá nos Estados Unidos, ele falou assim, pô, você tem que fazer um estudo muito grande de toda essa... entender tudo isso. Isso há normas aqui também, específicas depois aqui na Europa, para cada tipo de estudo que você faz e tal. MDD, Medical Directives Devices, e assim por diante.
No Brasil, a gente nós participamos também, tem umas normas de uma ISO, né, que virou ISO depois, de marca-passo cardíaco. A ISO ainda não era popular nessa época ainda, obviamente. Mas nós fizemos isso no Brasil também, entendeu? O Ferreira também participou disso. O Zé Carlos Borges era um que também, para a Medtronic, nós, empresas, nos reunimos lá na Abimo, e a gente fez esse daí. Participamos, inclusive, num congresso no Canadá, de como eles trabalhavam, como fizeram isso, que foi o primeiro coisa. Então, quando eu vim para cá, obviamente, eu tive a sorte de o pessoal me pagar fiz todo esse curso, o curso feito em Paris, em vários lugares. Fiz aqui em Paris, na Alemanha, porque naquela época, ainda em 2000, a União Europeia não tinha toda a regulamentação unificada aqui. Então, eu fazia em cada país, eu fiz isso que me facilitou, inclusive, a me comunicar em outras línguas e tal. O projeto aqui foi adiante, entendeu? Eu viajava aqui pela Europa e tal, e foi realmente uma experiência, para mim, genial nisso daqui. É o meu sonho. Eu vi aqui que você fala 6 idiomas. Você já falava quando foi para a Itália? Não. Não, eu falava, a minha família e meu pai falavam um pouco de dialeto vêneto, entendeu? Mas não era italiano. Não. Quando eu entendia italiano, não conseguia falar, mas aí quando eu vim para a Itália, eu estudei para caramba. Até tem uma piada, porque tinha uma amiga que eu estava estudando italiano, tem uma amiga me falou, eu não sei se ela... Aí ela disse que foi um trote que ela me deu, mas... Ela falou assim, vamos ver, está passando um filme italiano muito bom. Aí nós fomos ver o filme. E começou um filme italiano lá, e eu não entendia coisa nenhuma. Eu falei, que diabos? Aí ela me cutucou, ela falou assim, você está entendendo? Eu falei, não. Ela falou assim, claro, vocês estão falando siciliano, pô. Mas aí eu estudei italiano, na verdade, depois francês, entendeu? Aqui, espanhol também, e cheguei a estudar, estudei no Brasil alemão, mas esse eu realmente não tô muito... Mas isso realmente foi o fato de eu fazer. O fato, para mim, que me ajudou muito, de fato, aqui na Europa e tudo mais, foi ter por exemplo, eu consegui, né, que o passaporte italiano, obviamente, que com a unificação aqui da Europa, facilitou muito. Inclusive, e daí, então, que eles me convidaram para ir para a Suíça. Eu terminei os estudos lá e depois eu comecei a trabalhar, me deram fazer estudos clínicos em outra área, vi simulação do cérebro, e eu não achei muito interessante, e aí, na verdade, esses mesmos engenheiros amigos lá que me convidaram para vir aqui para a Itália, eles começaram uma nova startup. E daí, então, eles me convidaram, o chefe, que eu conhecia há muito tempo, o David, aí me convidou e falou assim, hey, Louis, we need you again. E aí eu tive dúvida, como eu voltei a trabalhar com eles até 2017, no robô, e depois tinha outros produtos, que a ideia desse robô que controla de forma remota, que quando o médico no laboratório de eletrofisiologia, ele coloca o catéter lá para controlar umas arritmias, na verdade fazer a ablação, que se chama. Em particular de uma patologia chamada fibrilação atrial, que é muito predominante, que ocorre hoje aproximadamente em 4 a 5% das pessoas acima de 80 anos, por exemplo. Você queima uma série de coisas, literalmente cauteriza. E esse procedimento aí, ele faz com radioterapia, com raio-x. E o médico de Israel publicou, ele achou um cliente de Haifa. Inclusive, eu tive lá, que eles chegaram a usar o nosso robô lá. E ele descobriu que o médico lá de Israel
teve um mioma, um câncer cerebral, que é, não sei se é mioma, não, desculpa o termo, eu não lembro do nome, e que é extremamente violento. A pessoa falece em pouco tempo. Entendeu? Ele descobriu que era do lado esquerdo do cérebro. Aí ele pesquisou mais, achou mais, não sei quantas coisas. Aí ele publicou um trabalho. Ele começou a receber informação de viúvas de médicos dizendo que o marido dela, meu marido também morreu com esse problema aqui do lado esquerdo. Em suma, ele coletou, tipo, acho que 28 casos, isso é publicado. Ele publicou, hoje eu não sei, nos últimos 5 anos, 7 anos, aí eu não estou acompanhando mais isso. Ele colocou que tem a incidência maior, exatamente desse lado que você fica na sala de operação, vamos dizer aqui, e a fonte de raio-x é exatamente do lado esquerdo, onde você tinha a maior incidência desse treco. E tudo isso te aconteceu com médicos que trabalhavam com pelo menos 20 a 25 anos. E daí, inclusive, que saiu o artigo depois, recentemente, dizendo que é uma bomba. Vão ter muito médico, provavelmente muita gente que trabalhou com isso e que, eventualmente, que o processo entendeu, é acumulativo. E a empresa está adiante. E eu resolvi, como eu comecei, na verdade, a trabalhar cedo na minha vida, quando eu me formei aos 65 anos, eu falei, não, eu vou pendurar chuteira aqui. E voltou para a Itália. Agora, em 2022 eu voltei aqui para a Itália, pertinho de Marostica, onde meus avós vieram, perto de Vicenza. Mas, Pivoto, fala sobre a sua experiência de culturas diferentes, nos vários lugares que você morou e acompanhou. Você vê, cada país aqui tem, de fato, a sua cultura, digamos assim, diferente, entendeu? Eu digo que eu tive muita vivência no trabalho em várias, muita experiência, obviamente, aqui na Itália, tive na França, na Alemanha, em Portugal, e na Suécia e na Bélgica. É impressionante, por exemplo, a diferença, sabe, os melhores estudos clínicos hoje, aqui na Europa, são feitos, tipo, a Suécia é o país ideal para você fazer, porque eles têm toda a estrutura montada, é um negócio impressionante, entende? As pessoas falam, vamos fazer um estudo, como primeiro, as pessoas imaginam que fazer um estudo, digamos assim, médico faz estudo. Não é médico que faz, vamos dizer assim, entende? O médico é uma parte do estudo. A parte mais importante, isso, quando eu comecei a aprender esse negócio, quando eu vim aqui, comecei a fazer os cursos, eu fiz até no meu currículo mais não resumido, o outro lá tem, eu coloquei uma lista de cursos lá que eu fiz. Isso também é uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu vi que o ITA, lá de Fortaleza, vai ter um curso de bioengenharia. Eu tenho a impressão que essa parte de regulamentação em estudo clínico é uma parte extremamente importante. Eu até, se me permitisse, pessoal, eu gostaria, eventualmente, de dar algumas sugestões, dada a experiência que eu tenho nessa área, de fazer, porque eu tive no Brasil algumas vezes, enquanto trabalhava, eu vi o pessoal analisando, por exemplo, eventos adversos, coisas em casos assim, totalmente nada, digamos assim, em acordo com os princípios do que é um evento adverso sério, que a gente chama serious adverse event, e tudo isso. Isso é uma parte extremamente importante, porque você pode condenar um produto, ou você pode condenar um produto que funciona, ou você pode aprovar um produto que não funciona, se você realmente não tiver gente capacitada para analisar esse tipo de coisa. E muito importante, por exemplo, quando você faz um estudo, quem faz, por exemplo, o protocolo, não é alguém que conhece isso, por exemplo, eu fiz vários protocolos.
Nesse protocolo, as duas partes talvez mais importantes são toda a regulamentação que você tem que respeitar, entendeu? Que você tem que descobrir isso tudo. Depois você tem que fazer análise estatística desse tipo de coisa. Entende? Então, por exemplo, quando eles fizeram, que saiu publicado, estudo do Covid, para provar a vacina, ela lembra aquela história das duas empresas americanas que tiveram esse tipo de coisa, entende? Por exemplo, aquela do Brasil aí que foi feito, daquela vacina chinesa, aquela vacina chinesa que o estudo final não foi publicado, porque aquela análise deles, a análise final, dizendo que como se diz, a eficácia era superior a 50%, aquilo lá, desculpa, não tá correta. Ficou no limite, né? Eu lembro que eles falavam em 49, 48 e deram uma subidinha para cima. Exato. O valor correto é 49, porque nessa área, na justiça, em dúbio pro réu, right? E nessa atividade, como você está trabalhando com vidas e tal, em dúbio é contra você. Isso é um princípio básico do treco. E tanto é que nenhuma revista séria, obviamente, o trabalho não poderia ser publicado como não foi, porque a revista não ia publicar o trabalho, entendeu? Manda para o tipo New England Journal of Medicine ou Lancet, não vai publicar o trabalho. Mas então, Muito voltando bem, depois do projeto. Diga. Não, só completando, quer dizer, essa parte do estudo que eu falei que é importante, da minha experiência, é realmente que, por exemplo, o protocolo, você tem toda essa regulamentação, é a parte estatística, e depois tem o acompanhamento e tudo mais. Isso realmente custa muito dinheiro para fazer esse estudo. Corretamente. Eu vi, por exemplo, você via mentalidades diferentes dessas áreas aqui na Europa, entende? Da formação, vem da cultura desse pessoal. Por exemplo, lá na Suécia é fantástico, na Bélgica, na Alemanha também, na França é relativamente grande, mas, por exemplo, na Grécia o pessoal também não tem. Eu vi que desses países é tudo função, digamos assim, da cultura. A empresa tinha aliás, é obrigada na Suíça hoje, tem uma previdência privada, que é a previdência do governo lá, paga no máximo 30 mil, você pagar o máximo possível, máximo de anos, você ganha 30 mil francos suíços por ano. Uma caixa de restaurante, uma caixa de supermercado na Suíça ganha 45 mil francos suíços por ano. Você tem uma ideia. Ok. Exato. Tá bom. Muito bem, a diferença está clara, né? Entende? Não tem. Agora, essas ideias que eu te falei do PIT, lá de São José dos Campos e tal, isso pode ajudar. Eu acho uma coisa que ajudaria, por exemplo, na minha opinião, que eu comecei, talvez, ali no começo falando, seria de, eventualmente, lá no curso do ITA, talvez no último ano, tentar ensinar, pelo menos, o que é um balanço, o que seria fazer um business plan, o que entende? Mas quando fizemos o curso, tínhamos curso de contabilidade, a gente fez contabilidade, né, na nossa formação. Maravilha. Agora, antes realmente, da gente, no nosso não tinha essa possibilidade. Vocês não tinham. Você vê como as coisas variam, né? Nós tivemos, enfim, hoje essa preocupação deve estar, e eu tenho certeza que está com o ITA, com o pessoal que está trabalhando nessa nova, né, continuar qualificação, a boa qualificação de excelência na formação do engenheiro itiano. Vou passar para o Arnaldo para a gente ir. Eu espero que ele não faça aquela pergunta que... mas vamos lá, vamos ver. Vamos Arnaldo. Tenho duas perguntas, mas de rápida resposta, Pivoto. Uma é aquela sua proposta de uma sigla para empreendedorismo que facilitaria o marketing, né, do tema. Exato. E a segunda é o que aconteceu com o seu sócio que ficou no Brasil depois que ele comprou a sua parte. Eu não... Bom, primeira pergunta, talvez desse nome, empresa chamada de EPD ou EPDD, é um nome simpático, né? Falou assim, atividade, sei lá, minha sugestão aí. Talvez EPDD ficaria
bonito, já que tem o Para PTI, empreendedorismo, e tal. para empreendedorismo, você está sugerindo o EPPD. Não, tem vários, eu diria, um E de Ernesto, P de Paulo, e D de dado e D de dado. EPDD. EPDD. Tá bom, vamos encaminhar. EPDD, vamos encaminhar a proposta. Vamos caminhar por isso. Não, depois com o Agora a segunda pergunta do Arnaldo. Segundo do o sócio, Ferreira, com Álvaro, infelizmente eu só tive contato com ele no ano, um ano depois, no ano seguinte, em 2000, e depois, felizmente, eu não tive mais contato com ele, mas também não tive contato só através, agora, recentemente, quando a gente começou aí eu tive contato com os meus próprios colegas de turma, da turma 76, quando a gente fazia alguma reunião, entendeu? Que eu participei. E depois, agora, com o WhatsApp, sim, entendeu? Que eu estou nesses esquemas e tal. Ele deve participar, eu não sei, do grupo, deve ter um grupo da turma 02 de... Existe um grupo, mas a turma 72 é a turma com mais problemas, vamos dizer, né? De juntar-se, né? Por tudo que sofreram no ITA, que a gente sabe que aconteceu. Queria agradecer, Pivoto, a você pela disponibilidade em conversar com a gente. Então, a gente está gravando, vou estar parando a gravação. E, então, tchau, pessoal. Tchau, e muito obrigado. Eu espero ter colaborado com alguma coisa aí, eu não sei. E toda disposição, e eu gostaria, na verdade, se possível, quando eu não sei se vão discutir esse currículo da bioengenharia lá, se alguém quiser, obviamente, estou à disposição assim, quando necessário for aí. Tá bom, vamos ver se a gente... Vamos sim. Nós vamos passar para frente essa ideia e à sua disposição em trabalhar nela. Muito obrigado, então, Pivoto. Opa, obrigado a vocês, hein? Um abraço.